Capítulo 77 O verdadeiro significado de crueldade. Assim que os 5 homens travaram os seus olhares nele, Olongzizal ficou incapaz de controlar o seu corpo e caiu de joelhos. O resto do grupo dele já tinha feito isso há muito tempo. Eu tenho que avisar o patriarca sobre isso. Nós temos que fugir. Olongzizal pensava enquanto olhava, atônito, para Yangal. Sem esperanças de sair dali lutando, Olongzizal resolveu se humilhar e bateu com a testa no chão enquanto suplicava para Yangal. Senhor, por favor, poupe a minha vida. Eu pertenço à família mais poderosa e rica desta província, se você me poupar. Eu prometo que te daremos todas as riquezas que vocês quiserem. Por favor, deixe-me ir. Olhando a cena humilhante que Olongzizal estava fazendo, Zhao Tian balançou a cabeça em tristeza e falou: Você é um covarde. Você acha mesmo que pode comprar qualquer um? Também. Parece que você não tem recebido notícias de casa. Essa riqueza da qual você está falando está prestes a ser tirada das suas mãos. Assim que Zhao Tian acabou de falar, o rosto de Olongzizal escureceu. Ele se lembrou das diversas transmissões que ele e Lin Mubai tinham ignorado. De repente, uma sensação ruim tomou conta do seu coração e com as mãos trêmulas, Olongzizal pegou o seu amuleto de transmissão sonora. Da mesma forma, Lin Mubai, que estava ainda mais apavorado, pegou o seu amuleto de transmissão sonora. Mubai, esqueça os vilarejos de trabalhadores. Venha para cá imediatamente. Traga Yulong com você. A família Ming está vindo para nos atacar. Essa transmissão vinha do próprio Lin Wei. Olongzizal também escutou a primeira transmissão. Zizal, volte para cá imediatamente. Aqueles bastardos da família Gu estão trazendo o seu exército para o nosso território. Precisamos de você para acabarmos com aqueles idiotas. Enquanto Olongzizal acabava de escutar aquela transmissão, Lin Mubai escutava a transmissão seguinte: Droga Mubai, aonde você está? Responda logo. O exército dos Gu se juntou aos Ming. Eles estão vindo para cá. Zizal. Parece que os Ming e os Gu atacaram a família Lin primeiro. Se apresse, pois nós vamos cercá-los quando eles começarem a batalha. Olongzizal escutou a segunda transmissão. Mubai, seu bastardo. Por que você está demorando tanto? Os 2 exércitos estão a apenas alguns minutos daqui. Nós não teremos chance de lutar contra eles sozinhos. Apresse-se para o território da família Olong. Lá, nós conseguiremos derrotar os Ming e os Gu. Lin Mubai escutou a terceira transmissão. Zizal, que droga! Os Lin estão amedrontados e estão fugindo para o nosso território. Vamos unir as nossas forças aqui e acabar com aquelas 2 famílias de uma vez por todas. Olongzizal escutou a terceira transmissão. Zizal. Assim que receber essa transmissão, junte-se às tropas de Swing e flanqueie pelas montanhas. Ataquem de longe e matem o máximo de pessoas que vocês puderem. Olongzizal escutou a quarta transmissão. Mubai. Nós já chegamos no território do Olong. As defesas estão quase prontas. Junte-se ao grande Elder Olongzizal e incorpore as tropas de Swing. Vocês flanquearão pelas montanhas. Lin Mubai escutou mais uma transmissão. Zizal. Eu espero que você esteja com Swing. Se você tiver fugido ou ignorado essas transmissões, eu mesmo te matarei. Olongzizal escutou mais uma transmissão. Mubai.
Está para começar. As tropas dos Ming e dos Gu já estão se deslocando para cá. Lin Mubai escutou outra transmissão. Em meio às transmissões de Lin Wei e Olongbai, havia uma transmissão no amuleto de Olongzizal, que pertencia a Swing. Grande Elder Olongzizal. Os Gu se moveram primeiro e já estão quase à sua porta. Encontre-nos nas montanhas e nós flanquearemos eles por lá. Quando atacarmos juntos, nós dizimaremos as forças dos Ming e dos Gu. E só para constar, eu quero ficar com os espólios e metade do território da família Gu. Cada transmissão que eles escutavam, fazia com que os corações deles pulassem dentro dos seus corpos. O tempo todo, eles estiveram um passo ou dois, atrás de Zhao Qian, dos Gu e dos Ming. Enquanto eles andavam por aí e esbanjavam arrogância, os seus inimigos estavam silenciosamente e meticulosamente se preparando para a batalha. Todo aquele show de Zhao Qian durante o torneio de classificação da Lua Abrasante era apenas um aperitivo e uma armadilha para atraí-los para o vilarejo 8. Talvez, até mesmo as faltas dos empregados das minas de ferro vermelho, tivessem sido orquestradas por Zhao Qian. Se Zhao Qian derrubasse Olongzizal, Lin Mubai e os outros élderes que os acompanhavam, ele eliminaria uma grande força do exército adversário. Apesar de não precisar de tudo aquilo, Zhao Qian tinha realmente planejado tudo meticulosamente. Mesmo que tivesse o auxílio dos homens de Yangao, Zhao Qian queria evitar o maior número de baixas que fosse possível entre os seus aliados. Matar esse grupo dos Lin e Olong minaria uma grande parte das forças destas duas famílias. Principalmente Olongzizal, pois durante uma batalha, um simples ataque casual dele poderia matar muitos jovens entre os Ming e os Gu. Cercar o grupo com todos os 105 praticantes, incluindo Yangao, era apenas para satisfazer o desejo de Zhao Qian de ver a cara de desespero deles quando estivessem diante da força que Zhao Qian tinha ao seu lado. Olongzizal. Nesse momento, as tropas das famílias Ming e Gu devem estar estacionadas na frente dos seus portões. Assim que vocês morrerem, nós iremos para lá e começaremos o massacre. Zhao Qian falou como se estivesse desabafando todo o seu rancor. Nesse momento, Olongzizal se agarrou ao seu último fio de orgulho e deu uma gargalhada estridente enquanto gritava para Zhao Qian, ha 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 ha. Seu merdinha! Você está lutando com a força dos outros. Você nunca seria capaz de nos vencer por si só. Nem os Gu e nem os Ming. Se a minha família perecer, será pelas mãos destes homens que estão aqui. A sua vitória será fajuta e sem nenhum mérito. Errado. Assim que Olongzizal terminou de depreciar Zhao Qian, Yangao exclamou e continuou, agradar o meu mestre e conseguir o respeito e a ajuda dele. Não é algo que uma pessoa qualquer pode fazer. O carisma, a vontade de ajudar o próximo e os espíritos de luta e liderança de Zhao Qian foram cruciais para nos trazer aqui. Como isso faz parte da personalidade dele, ele é mais do que qualificado para ser considerado o verdadeiro líder desta guerra e o salvador desta província. Assim que Yangao terminou, todos, principalmente Zhao Qian, ficaram chocados com as palavras dele. Nunca, absolutamente nunca, Zhao Qian havia pensado que Yangao o respeitasse tanto. Ele achava que o tratamento respeitoso que Yangao dava a ele, era algo que fora ordenado por Yanxiu. Obrigado, Senhor Agao. Zhao Qian agradeceu a Yangao. Assim que Zhao Qian agradeceu, Olongzizal e Lin Mubai finalmente se levantaram e travaram os seus olhares e intenções assassinas nele.
O único pensamento que se passava na cabeça deles era que Zhao Tian era o culpado pelas suas desgraças e era alguém que, definitivamente, tinha que morrer. Dessa forma, Olongzhao e Lin Mubai, que sabiam que morreriam ali, canalizaram todas as suas forças e decidiram colocar tudo o que tinham em um único ataque. Chamas da morte. Lin Mubai gritou enquanto empurrava os dois braços para frente e uma coluna de fogo azul, medindo quase 6 metros de circunferência, liberou um calor escaldante que parecia ser capaz de derreter o solo enquanto se apressava na direção de Zhao Tian. Dentre as chamas espirituais, a mais fraca era a vermelha. Um nível acima dela, estavam as chamas azuis. Depois, as chamas brancas e por último, a mítica chama dourada. Essa última, é um feito que pouquíssimos praticantes do atributo fogo já alcançaram. Eles eram tão poucos, que quase todos tratavam essa existência como lendas. Simultâneo a Lin Mubai, Olongzhao juntou as suas mãos e canalizou toda a sua energia espiritual nelas. Relâmpago resplandecente, carga máxima. Asterisco DZZZZZZZZTTTT, asterisco assim que Olongzhao, um opressor de nível 7, usou a sua técnica, o rosto dele começou a ficar pálido, como se ele estivesse colocando a sua própria vida naquele ataque. Asterisco DZZZZZZZZZTTTT, asterisco imediatamente, um imenso e destrutivo relâmpago roxo voou na direção de Zhao Tian enquanto destruía tudo que estava em volta dele. Até mesmo o ar começou a ondular. Zhao Tian olhou para os ataques que vinham na sua direção. Cada um deles era capaz de matar Zhao Tian milhares de vezes. Um simples contato com a técnica de Lin Mubai faria com que Zhao Tian derretesse e não sobrasse nem os ossos. Se ele entrasse em contato com o ataque de Olongzhao, que somente com a pressão da força daquele relâmpago, já era capaz de fazer Zhao Tian sufocar. Zhao Tian seria explodido em milhões, ou talvez bilhões de pedaços. Os olhos de Zhao Tian ficaram incrivelmente diferentes, pois uma das suas pupilas brilhava e refletia uma grande coluna de fogo azul. A outra, refletia um imenso relâmpago roxo. Gukong, que era o elder mais fraco entre o grupo de Zhao Tian, teve que se afastar, pois nem mesmo ele poderia encarar de frente aqueles dois ataques. Morra! Lin Mubai e Olongzhao gritaram de forma simultânea. Antes que os ataques chegassem a 6 metros de Zhao Tian, Yang Gao e outro atroz chamado Yang Yin, se moveram rapidamente e se colocaram na frente das duas técnicas. Asterisco TSS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 S, asterisco DZZ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 , criou um grande pilar de água, que recebeu o impacto das chamas azuis enquanto as extinguia. Na frente do poderoso raio roxo de Olongzhao, Yang Gao simplesmente esticou o seu braço direito e impediu que o raio avançasse uma única polegada. Voou. Isso foi perigoso. Senhor Gao, Senhor Gin, obrigado. Zhao Tian exclamou assim que as duas técnicas foram bloqueadas e extinguidas. Quando viram que Yang Gao e Yang Yin tinham bloqueado as suas técnicas e não tinham sequer um arranhão, Olongzhao e Lin Mubai quase choraram de raiva. Os outros élderes das suas famílias perderam qualquer esperança de fuga e alguns deles estavam pensando em cometer suicídio ali mesmo. Talvez morrer pelas suas próprias mãos seria melhor do que morrer nas mãos daqueles homens. O rosto pálido de Olongzhao demonstrava o quão frustrado e impotente ele estava.
Ele simplesmente pôde ficar parado enquanto olhava para os ilesos, Yang e Yang. Vocês usaram tudo isso para me atacar. Eu, um simples júnior. É óbvio que eu ainda não sou forte o suficiente para enfrentá-lo sozinho. Por enquanto, eu me contentarei em lutar e massacrar os seus discípulos. É uma pena que não será pelas minhas mãos. Mas hoje, vocês morrerão. Hoje, o meu povo será libertado. Zhao Tian falou num tom sério e determinado. Ele realmente se lamentava por não ter a força para enfrentar aqueles dois e ter que contar com a proteção de Yang Gao e os seus homens. Mas enfim, havia uma grande diferença de idade entre eles e Zhao Tian só estava cultivando por cerca de um ano. Se ele tivesse o tempo necessário, em alguns anos, ele mesmo aniquilaria as famílias Olonglin. De repente, a expressão de Zhao Tian mudou de séria para cruel. O olhar dele era como o olhar da própria morte, que ansiava pelas vidas que deveriam ser ceifadas. Nesse instante, enquanto mantinha um olhar sombrio, Zhao Tian pegou a cabeça de Lin Yulou e a jogou no chão. Após isso, ele respirou profundamente e disse enquanto olhava para Yang Gao: Senhora Gao, por favor, coloque as cabeças daqueles homens ao lado dessa. Yang Gao, sim, jovem mestre. Assim que a voz de Yang Gao caiu, todos os 18 homens do grupo dos Lin Yulong sentiram as suas almas tentando fugir dos seus corpos. Suspiros de lamento e choro puderam ser ouvidos. Alguns começaram a suplicar enquanto outros tentaram fugir ou lutar contra Yang Gao e os seus subordinados. Asterisco bang asterisco asterisco bun asterisco asterisco svis asterisco asterisco crack asterisco asterisco crash asterisco asterisco pssh asterisco asterisco tap 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 asterisco asterisco bun asterisco. O cenário ficou extremamente feio. Os sons de pancadas, ossos sendo partidos e esmigalhados, cabeças e membros sendo cortados, sangue jorrando, passos de pessoas correndo desesperadas e as explosões daqueles que os perseguiam, tomaram conta de toda a atmosfera do vilarejo 8. Um a um, os élderes das famílias Lin e Wolong eram mutilados, decapitados, explodidos ou espancados. Zhao Tian, Zhao Jin, Zhao Rei e Gu Ren ficaram imóveis e suas expressões sequer ondulavam. Eles assistiram e aproveitaram cada momento daquele massacre. Zhao Shang, Zhao Kumiko e Zhao Jia foram incapazes de observar a cena, eles viraram os seus rostos e taparam os ouvidos. Zhao Tian, Zhao Xin e Zhao Rei não queriam perder nenhum único momento daquilo. Mesmo que aquela cena se repetisse mais 10 vezes, os Wolong e os Lin não chegariam aos pés de ter o mesmo sofrimento que eles e os seus amigos e antepassados tiveram. Contudo, vê-los sofrer, tentar fugir desesperadamente e implorar por suas vidas, fazia com que os três Zhao sentissem um profundo sentimento de retribuição. Uma grande parcela daquilo que eles sofreram e viram outros sofrer, estava sendo despejado em cima daqueles que os oprimirão e escravizarão. Aqueles que tiveram as piores mortes, foram Wolong Zhao e Lin Mubai. Primeiro, eles foram espancados até que tivessem quebrado quase todos os ossos dos seus corpos. Depois, membro por membro, eles tiveram os seus membros decepados até que restasse apenas o tronco e a cabeça. Eles sofreram cada segundo, até o derradeiro fim. Contudo, não foi Yang Gao ou seus homens que finalizaram os dois. Na verdade, Yang Gao concedeu a Zhao Tian e Gu Ren a honra do golpe final.
Gurren ativou o tigre branco original e com as suas garras, ele começou a arrancar grandes pedaços de carne do pescoço de Olongzizal. A cada vez que ele agarrava e puxava, ele arrancava, lentamente, uma boa porção de carne. Era como se ele estivesse arrancando a espuma de um travesseiro. Gurren fez isso até que sobrasse apenas os ossos do pescoço de Olongzizal, e após isso, ele puxou a cabeça, que saiu facilmente nas mãos dele. De posse da Bloody Mary, Zhao Tian caminhou até Lin Mubai e lentamente, como se estivesse cortando uma árvore, com uma faca cega, Zhao Tian deslizou a Bloody Mary pelo pescoço de Lin Mubai, até que ele fosse completamente separado. Mesmo com os seus corpos mutilados, Olongzizal e Lin Mubai sentiram cada segundo daquelas cruéis e excruciantes execuções. Assim que acabaram, Zhao Tian e Gurren pegaram algumas estacas de madeira e espetaram cada cabeça em uma estaca. Após terminar de fazer aquilo, Zhao Tian pediu para um dos homens de Yanagao, para que ele pendurasse os corpos mutilados e membros do Lin e dos Wolong, nos portões da capital da província Dourada. Também, ele pediu para que um pequeno grupo de 4 pessoas, fosse até as minas de ferro vermelho e capturasse os capatazes e funcionários que estivessem lá. Aqueles que não colaborassem, deveriam ser mortos. As estacas, com as cabeças dos mortos, foram distribuídas entre alguns dos homens que iriam para o campo de batalha. Contudo, a estaca com a cabeça de Olongzizal, ficou com Gurren e a estaca com a cabeça de Lin Mubai, ficou com Zhao Tian. Depois de observar o estado mental e o choque de Zhao Shang, Zhao Kumiko e Zhao Jia, Zhao Tian disse: pai, irmão mais velho. Vão para a residência dos Ming e levem, Kumiko, Shang e Jia com vocês. O Senhor Tai irá garantir que nada de mal lhes aconteça. Vendo uma breve hesitação dos 5, Zhao Tian continuou: vão? A próxima luta será bem mais brutal do que essa. Pai, irmão mais velho, eu sei que vocês querem assistir, mas se algo acontecer com vocês, eu nunca vou me perdoar. Depois do segundo pedido de Zhao Tian, os 5 concordaram com as cabeças e partiram, acompanhados por Yantai. Após a partida dos 5, Zhao Tian olhou para os homens que ficaram e disse: vamos lá. Vamos mostrar para aqueles porcos o horror que é nos enfrentar.